Oi galera, Prof. Jaque na área, mais uma aula de artes com vocês e hoje o nosso tema é identidade cruzada. Identidades cruzadas, né? Então olha só, a gente vai falar um pouquinho mais sobre máscaras. Então a gente já sabe, né, que a máscara ela é uma peça indumentária que se trata de um ritual de apresentação, normalmente, né? Então a gente utiliza essa máscara para apresentar para alguém, para algum povo, e ela é uma indumentária que, além de ser utilizada num ritual, ela pode ser utilizada também numa apresentação teatral que cobre total ou parcialmente o rosto. Então a gente conhece máscaras que cobrem parcialmente, né? Só a parte de cima ou só a parte de baixo, ou totalmente o rosto. Algumas máscaras, ela deixam os espaços dos olhos e da boca, outras não. Outras elas não têm, elas têm mais ou menos só um espacinho ali dos olhos, né, para não cair de cara no chão, mas normalmente não tem a parte da boca. Mas não é uma característica necessária nas máscaras de rituais de povos tradicionais. Então, não é característica ter esse espaço dos olhos e da boca. No teatro e nas festividades ocidentais, em que a gente utiliza a máscara, geralmente elas apresentam espaço para os olhos e para a boca, ou cobrem apenas metade do rosto. Então tem algumas peças de teatro, acredito que vocês já tenham entrado em contato, que trabalha, né, com máscaras, ou máscaras do rosto todo, ou metade do rosto, ou metade, né, na vertical ou na horizontal. E esses rituais desses povos tradicionais, a máscara não deve ser vista fora do contexto da apresentação do ritual. Então, eu utilizo a máscara aqui apresentando para vocês, mas eu não posso sair na rua andando por aí normalmente com a minha máscara. Então, ela é um objeto, né? Um material de apresentação que deve ser utilizado dentro do contexto que ela foi inserida, né? Dentro da apresentação. Pois perde o seu valor, né, e a sua função social se a gente sair por aí com a máscara, né, dentro na crença, né, desses povos. Se a gente sair por aí com essas máscaras, a gente não perde, né, as funções dela e perde a magia, o encantamento. Quando a gente faz, vou dar um exemplo para vocês, quando eu trabalho com dança, quando eu vou me apresentar no teatro, a gente recebe a orientação de não ficar andando com um figurino no meio da plateia, né, do público, antes de começar a apresentação. Por quê? Porque perde-se a magia, né, o encantamento do público te ver com um figurino totalmente diferenciado dentro de um personagem. Então, a partir do momento que você sai por aí mostrando o figurino, mostrando as indumentárias, esses acessórios, perde-se o encantamento, né, a magia, e não é diferente para essas culturas. Então essas máscaras, elas não têm a função de decorar, mas sim transformar ou personificar algo dentro do ritual. Por isso muitos pesquisadores dizem, né, que essas máscaras, quando expostas em museus, elas perdem totalmente o seu significado e não podem ser compreendidas em sua totalidade. Então, a partir do momento que elas são expostas, né, no museu, ela já perdeu a finalidade dela, seja lá qual era em si dentro do contexto na tribo, né? As máscaras usadas em festividades ou no teatro ocidental também não apresentam função decorativa, mas servem para compor um personagem. Então ela é sim um elemento de composição, ela faz parte do figurino, né? É um acessório que compõe esse personagem. Desde os tempos lá pré-históricos, as tribos fazem máscaras com pele de animais e outros elementos da natureza para camuflar e atrair sua caça com mais facilidade. Então eram utilizadas essas máscaras para atrair os animais, mas também serviam para afastar predadores perigosos, né, para a vida desses indivíduos. Nesses rituais, acreditava-se que as máscaras com feições deformadas ou agressivas funcionavam tanto para assustar maus espíritos, como para agradar aos deuses que controlavam os elementos da natureza. Então a gente
comentou sobre isso na última aula, na penúltima talvez, que a gente falou sobre as máscaras, né? Sobre a influência das máscaras africanas na arte moderna. As máscaras no teatro, a máscara no teatro, ela é utilizada no rosto, né? E como a gente comentou, ela serve para disfarçar e esconder quem está utilizando. Por quê? Muitas vezes eu preciso que o mesmo ator interprete 2 papéis. Então eu vou utilizar uma máscara para compor a imagem desse ator, para que ele possa representar com a máscara e sem a máscara. Então muitas vezes eles utilizam isso, né? Então no teatro isso ajuda o ator e a atriz na construção do seu personagem, pois elimina o rosto do ator, criando para ele uma nova identidade. Então, às vezes, para remeter, às vezes o personagem ele é algo mais aterrorizante, não é um ser humano, vamos dizer assim, é um ser diferenciado, sobrenatural. Então, eles utilizam a máscara. Em uma peça teatral, né, alguns usam a máscara para mudar completamente o rosto, para ressaltar determinadas características do personagem e até que o ator possa representar mais de um personagem. Então, igual eu comentei com vocês, a máscara era utilizada também para fazer essa diferenciação, né, de um personagem para o outro. Utilizar a máscara exige muito trabalho de expressão corporal. Por quê? A máscara, normalmente, ela tem uma fisionomia fixa. Então, ela não vai interagir, ela não vai fazer movimentos, ela não vai expressar sorrindo se ela já foi fixa, séria. Então, eu preciso do meu trabalho de expressão corporal para conseguir transmitir, né? Para conseguir fazer melhor esses movimentos e interpretação. Então, o rosto, ele fica todo coberto. Então, o público não vai conseguir ver o seu rosto, ele só vai ver a máscara. Então, eu tenho que trabalhar muito bem a minha expressão vocal e corporal para transmitir para o público o meu personagem, né? O meu trabalho. Usa-se a máscara neutra, né? Que é representada normalmente branca, assim. Então, ó, aqui nessa imagem dá para vocês terem uma noção. Essas máscaras, elas são sem expressão, normalmente elas são fixas. E você, ator, atriz, é que dá vida, personalidade, desenvolve a expressividade deste personagem, tá bom? Então, eu vou dar uma sugestão para vocês de fazer uma máscara, criarem uma máscara. Então, por exemplo, eu lembro que eu comentei com vocês sobre as máscaras africanas, né? As máscaras africanas eram alongadas ou mais achatadas, tinham características mais com nariz maiores, assimétrica. Eu posso dar uma sugestão para vocês de como fazer uma máscara em casa, no formato do teu rosto, utilizando jornal e utilizando cola branca e uma bexiga, um balãozinho, tá? Você vai encher esse balão, vai primeiro fazer vários recortes desse jornal em pequenos quadradinhos, tá? Você vai utilizar um pincel com a cola e esse balão cheio. Você vai passar a cola nesse balão e vai começar a colar esses quadradinhos. Depois que você colou uma vez uma camada inteira, você vai passar mais uma camada de cola e vai fazer mais uma camada de quadradinhos. Eles podem ser um em cima do outro, um sobreposto ao outro. Eu repetiria para ficar uma máscara forte, bonita, umas 5 vezes esse processo. Mas a partir de umas 3 vezes, a partir de 3 camadas, você já consegue ter uma noção, fica muito bom, tá? E daí, você vai deixar secar essa máscara, você vai deixar secar o balão. Depois de 1 dia, 2 dias mais ou menos, 48 horas, você vai furar o balão e vai sobrar esse círculo, esse formato do balão.
Você vai recortar e vai formar 2 lados de uma máscara. É muito legal, você pode pintar de branco, você pode pintar da cor que você quiser. Inclusive, se você tiver interesse, na última camada você pode usar papel branco, porque daí você consegue fazer com que o rosto fique mais tranquilo para você enfeitar e decorar ele, tá bom? Então, ó, a dica para fazer o balão, você vai precisar de um pincel, cola branca, jornal, um papel sulfite e um balão, tá? Você vai cortar em vários retalhozinhos, vários quadradinhos e você vai sobrepondo eles, passando por camadas. 3 camadas já fica muito legal. Mas para ela ficar bem durinha, umas 5 camadas é mais interessante, tá bom? Então, vocês podem fazer essa. Ou também pode fazer aquela máscara simples, que eu recorto o formato lá de um círculo, faço os olhos, boca, e daí eu consigo colocar com um elástico e formar o rosto bem certinho. Também é legal. O teatro e o ritual. A linguagem teatral é usada há milênios. Muitos dizem que foi a primeira manifestação artística do homem primitivo, que fazia aqueles rituais, lembra que eu comentei com vocês? Os rituais de caça, eles interpretavam à noite para contar como foi aquele ritual de caça, como que foi caçar aqueles animais, ou a plantação, enfim. Porque eles utilizavam essa linguagem verbal, né? Para se expressar. Ela é utilizada há muito tempo por diferentes povos, pode servir tanto para a função religiosa ritual, quanto para o ensinamento, divertimento ou comunicação. Alguns povos ainda mantêm tradições teatrais muito antigas, que conseguem sobreviver apesar da tentativa dos povos colonizadores acabarem com suas culturas, tá? Esses elementos da representação são os mesmos: o ator, personagem, ação e o espaço cênico. Algumas formas teatrais de povos tradicionais e de cultura milenares, especialmente as não ocidentais, são bem diferentes do que estamos acostumados a chamar de teatro. Então, a gente vai falar na próxima aula um pouquinho sobre esses grupos mais tradicionais do teatro, né? E a gente vai falar sobre o teatro no. Então, vou deixar para vocês, para a próxima aula, vou deixar com que vocês pesquisem, deem uma olhadinha o que seria esse teatro no. E já deixei a dica da máscara. Tentem confeccionar lá, é bem divertido, bem tranquilo de fazer em casa. Só você separar um espacinho legal para não fazer aquela bagunça e as mães quererem matar para o FEJAC, tá? Então façam um espacinho reservado que vai ser bem legal, vocês vão curtir, ok? Muito obrigada pela aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.